Imagina você um homem no chão, não metaforicamente, no chão mesmo, com feridas pelo corpo, sem casa, sem filhos, sem nada que um dia chamou de seu. E ao redor dele, 3 amigos que vieram para consolar, mas que na prática passaram semanas fazendo uma só coisa: acusar. Por todo esse tempo, esses 3 homens tentaram provar que Jó estava errado, que o sofrimento era culpa dele, que Deus não pune quem não merece. E Jó foi respondendo, argumentando, defendendo a própria honra com as últimas forças que lhe restavam. Mas hoje é diferente. Hoje Jó para de debater, ele larga o argumento no chão, junto com tudo mais que perdeu, levanta o rosto para o céu e faz algo que vai te deixar sem ar. Ele faz um juramento diante de Deus. E depois de tudo isso, um jovem que ficou quieto até agora, abre a boca e o que ele vai dizer vai virar a mesa. Olá, queridos, a paz do Senhor. E hoje a história de Jó chega num ponto que vai te marcar, nos capítulos 31, 32 e 33, que vamos percorrer juntos. 3 coisas acontecem e cada uma delas empurra a narrativa para um lugar mais fundo, mais intenso, mais real. Primeiro, Jó fecha o ciclo dos seus discursos com um gesto de coragem absoluta. Ele faz uma lista de tudo que nunca fez de errado e convida a Deus a provar o contrário. É um homem que não tem mais nada a perder e por isso não tem mais nada a esconder. Depois, um rosto novo entra em cena. Eliú, o mais jovem, o que ficou quieto por respeito, mas que não aguenta mais. Ele vai explodir. E o que sai da boca dele vai surpreender todo mundo, inclusive você. Então, Eliú começa a falar sobre Deus de um jeito que ninguém tinha falado ainda nessa história inteira, com uma perspectiva que muda tudo. Vem comigo. O capítulo 31 começa com uma frase que parece simples, mas quanto mais você olha para ela, mais ela pesa. Fiz aliança com meus olhos em hebraico. Essa palavra aliança é ber, ter pacto, o mesmo termo sagrado usado quando Deus selou o compromisso com Abraão, com Moisés, com o próprio povo de Israel. Jó não está falando de um esforço de autocontrole. Ele está dizendo que fez um pacto com o seu interior, com o que deseja, com o que olha quando ninguém está olhando. E aí ele vai, item por item, uma confissão às avessas, não de pecados cometidos, mas de pecados que recusou cometer. Nunca andei com falsidade, nunca meu coração correu atrás dos meus olhos, nunca fechei a mão para o pobre que bateu na minha porta, nunca coloquei minha esperança no ouro, nunca me alegrei com a desgraça do meu inimigo. E depois de cada item, ele adiciona uma cláusula que arrepia. Se eu fiz isso, que venha sobre mim o pior maldição voluntária, ele está colocando a própria vida como garantia da sua palavra. Isso não é arrogância. Arrogante é o homem que nunca admite erro. Jó está fazendo o oposto. Ele está expondo cada canto da sua alma diante de Deus e dizendo: olha tudo, não tem nada escondido aqui. Então por que o silêncio? E no fim do capítulo, ele faz o gesto mais impressionante de toda essa história até agora. Ele pega o documento imaginário dos seus argumentos, assina embaixo e entrega para o céu. Que o Todo-Poderoso me responda. Você já esteve num momento assim, onde a única coisa que te restou foi a sua própria consciência limpa, e mesmo assim a dor não foi embora? Jó sabe exatamente como você se sente. E é por isso que essa história ainda faz tanto sentido 3.000 anos depois. Se essa história está tocando o seu coração, clica no like agora. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse conteúdo para mais gente que também precisa ouvir isso. O texto do capítulo 32 diz que os 3 amigos pararam de responder, não porque Jó os convenceu, mas porque eles ficaram sem argumento. Jó era insistente demais, coerente demais, e eles não tinham mais nada a acrescentar. Então ficou esse silêncio pesado, estranho, constrangedor, e é nesse silêncio que Eliú entra. Eliú, filho de Baraquia, o mais novo de todos, aquele que ficou no canto escutando desde o começo, engolindo cada palavra, cada argumento, cada acusação, porque na cultura daquele tempo, os mais velhos falavam primeiro, o jovem esperava. Mas Eliú chegou no limite. O texto diz que ele estava com raiva dos 3 amigos, porque eles tinham condenado Jó sem conseguir provar nada, e com raiva de Jó também, porque Jó estava tão focado em se justificar, que parecia mais preocupado com a própria honra do que com Deus. Então ele solta uma frase que parece saída de um diário.
Estou cheio de palavras. Meu interior é como vinho que não tem saída. Em hebraico, a palavra que ele usa para espírito é ruach, o mesmo sopro que Deus usou no Gênesis para dar vida ao ser humano. Eliú está dizendo que tem algo dentro dele maior do que consegue segurar. Não é ele que quer falar, é algo dentro dele que precisa sair. Quantas vezes você ficou quieto quando tinha algo importante a dizer? Quantas vezes engoliu uma verdade por medo de não ser ouvido, por medo de errar, por medo de ser jovem demais ou inexperiente demais? Eliú não vai resolver o problema de Jó, mas ele vai trazer algo que os outros não trouxeram, uma perspectiva diferente sobre quem é Deus, e às vezes é exatamente isso que muda tudo. No capítulo 33, Eliú olha para Jó e começa a desmontar o argumento central, que Jó vinha repetindo havia semanas. Deus não me responde. Clamo e não sou ouvido. Peço audiência e o céu fica em silêncio. E Eliú diz, com uma calma que contrasta com tudo que foi dito até aqui, Jó, e se ele já estivesse falando, ele fala de duas formas que Deus usa para se comunicar com um ser humano. E nenhuma delas é o trovão que Jó estava esperando. A primeira é o sonho, quando o barulho do dia para, quando a guarda baixa, quando o coração finalmente fica quieto o suficiente para ouvir. É ali, no silêncio da noite, que às vezes Deus sussurra o que a gente não conseguiu escutar durante o dia. A segunda é a dor, não como castigo. Eliú não está repetindo o erro dos outros três. Ele está dizendo algo mais sutil, mais profundo, que o sofrimento às vezes é um corredor, um caminho estreito que te leva para um lugar que você jamais chegaria caminhando no conforto. E então ele fala de algo que para muitos estudiosos é uma das imagens mais proféticas de todo o Antigo Testamento. Ele fala de um Malak, em hebraico, um mensageiro, um anjo intermediário, que intercede pelo ser humano diante de Deus. E diz, Livra-o Ache Reshgate Resgate. Essa palavra vai te pegar se você deixar. Séculos antes de Cristo, Eliú está descrevendo alguém que intercede, alguém que encontra o resgate. E a semente dessa imagem vai germinar lá no Novo Testamento de um jeito que vai te fazer arrepiar. Eliú encerra o capítulo olhando para Jó e dizendo, se tiver algo a responder, fala, eu quero ouvir. Mas se não tiver, então escuta. Porque às vezes o maior ato de fé não é o grito, é o silêncio de quem finalmente decide parar de pedir para Deus ouvir e começa a ouvir Deus. Eliú ainda não terminou nos capítulos 34, 35 e 36. Ele vai aprofundar tudo o que começou hoje. Ele vai falar sobre a justiça de Deus de um jeito que vai provocar você, vai tocar em perguntas que a gente guarda no fundo da alma e tem vergonha de fazer em voz alta. Deus é mesmo justo? Por que os ímpios prosperam e os justos sofrem? E tem algo se aproximando por trás de tudo isso. Uma voz que nenhum personagem conseguiu prever. Uma presença que está chegando devagar e quando chegar, vai mudar tudo o que você pensava que sabia sobre essa história. Não perde o próximo episódio. E se você chegou até aqui, já sabe que esse vídeo não é sobre decorar a Bíblia. É sobre deixar a Bíblia entrar em sua vida de verdade. Então, se ainda não está inscrito no canal, esse é o momento, aperta o botão e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo dessa jornada. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir a história de Jó, porque alguém que você conhece está no chão agora e não sabe que essa história foi escrita para ele também. Que o Deus te abençoe, te sustente e te dê ouvidos para escutar quando ele falar, do jeito que ele escolher falar, mesmo quando não for do jeito que você esperava. E até o próximo vídeo.